Bem-vindos aí, todo mundo que é a primeira vez no grupo de estudos de economia comportamental. Acho que só me apresentando, meu nome é Flora, eu organizo e toco o grupo. Ele começou em 2018 como uma iniciativa entre alguns alunos da USP, lá da FEA, do Departamento de Economia, mas com o intuito de ser aberto para qualquer pessoa que tivesse interesse no tema e quisesse trocar experiências, aprender um pouquinho mais. E ao longo do ano passado a gente fez encontros mensais para discussão de artigos e temas da economia comportamental e também de ciências comportamentais de uma maneira geral e mais ampla. Acho que a maioria aqui dos participantes de hoje já vem nos encontros, mas temos algumas pessoas novas, se quiserem dar um oi, se apresentar, de onde vem, como ouviram falar do grupo. E só, acho que contextualizando que a ideia é ser um encontro interativo mesmo, discussão sobre o artigo, não é uma palestra expositiva ou algo assim. O intuito é a gente ter um canal aberto para discutir esse tipo de tema. Então, se cada um quiser se apresentar bem rapidinho, 30 segundos, da onde é, o que pesquisa, começando com o nosso amigo César, que está aqui para apoiar, se estiver ouvindo. Bom, olá pessoal, todo mundo, eu sou o César, eu faço pós-doutorado na USP. Conheci a Flora, acho que num evento que o pessoal, que o Thiago e a Bianca organizaram também, que foi uma semana de psicologia, né, que ela foi falar sobre políticas públicas e ciências comportamentais. E meu projeto de pós-doc tem a ver uma pesquisa teórica sobre como que esse pessoal das ciências comportamentais, da economia, entende a ideia de coerção e como que isso é entendido pelos psicólogos, mais especificamente os analistas do comportamento. Bianca, se quiser. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Bianca, sou do Estudo de Psicologia da USP. E eu fui fora numa das palestras do Estudo da Semana de Psicologia, né? E comecei desde aí, não só por ela, mas também pelo Thiago, que é um amigo meu lá da psicologia que está aqui. Ele falou sobre esse grupo de estudos que estava rolando e eu comecei a ficar muito interessada pela área e eu comecei a participar das reuniões. Acho que é isso, mais ou menos. Se quiser aproveitar, deixa o Thiago. Já se apresenta também. Oi, vou aproveitar. Eu sou o Thiago, eu faço psico na USP também, estou no 4º ano. Eu conheci o grupo, eu acho que por um evento no Face, enquanto ainda era na FEA. Aí, desde então, eu tenho procurado ir nas reuniões sempre que eu posso. Me interesso muito por estudar a tomada de decisão, né? Aí tem bastante o que estudar em economia comportamental e em psico também. Eu gosto dessa interface entre os dois. A Melissa se apresentou aqui no chat, também está presente. Miquel, se quiser também dar um oi. Agora. Oi? Tenho que apresentar, né? Sim, bem rapidinho, assim. Sim. Não, eu sou Miquel, eu sou consultor de inteligência de mercado, eu sou também psicólogo interessado na área de economia comportamental. Bom, eu já participei de várias sessões desse grupo, gostei, e aqui estamos agora nesse novo formato, né? Sim. Leonardo, se quiser tentar, eu não te conheço, então acho que você é novo no grupo. Não, na realidade eu participei uma vez só, que foi em São Paulo, que eu sou gaúcho, e eu estava na reunião quando também teve o encontro de economia comportamental na FGV. Verdade. Aí eu consegui aproveitar que estava tudo no mesmo espaço de tempo, eu consegui participar também. Eu sou psicólogo, sou terapeuta, mas eu tenho muito interesse dentro da economia comportamental. O meu TCC foi sobre o assunto e é muito importante assim achar um grupo onde que dê para trabalhar e discutir sobre esses assuntos, porque isso foi uma coisa bem complicada na faculdade e é importante encontrar outros ambientes onde que isso possa ser mais fácil para um ambiente para poder discutir o assunto. Ok. Éder, se quiser se apresentar. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou o Éder. Eu conheci vocês aí também lá na FEA USP, quando era lá, né?
e eu acabei voltando para Minas, não consegui acompanhar o grupo. Eu trabalho um pouco nessa linha de comportamento, mas a minha orientadora, ela era economista, ela é meio difícil de aceitar essa questão de economia comportamental. Aí ela fala design organizacional e sociologia econômica. Mas legal que veio agora para o Zoom, dá para participar mesmo estando bem longe. Obrigado. Legal. Quem mais? O João, Gabriel. Boa noite a todos. Eu faço psicologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, estou no quarto ano e tinha visto sobre o grupo no Facebook e conheço muito pouco ainda sobre economia comportamental e como hoje teve essa oportunidade, eu escolhi participar. Legal. Isabela. Oi, gente. Prazer aí, estou participando pela primeira vez também. Eu estou terminando a pós-graduação em Neurociência e Psicologia aplicada na Mackenzie. Assim que a quarentena passar, vou passar um período colaborando no Laboratório de Neurociência e Cognição Social por lá. O meu maior interesse é a aplicação de economia comportamental para comportamento financeiro. Eu iniciei agora um gap year para me dedicar mais a tanto a parte acadêmica quanto a projetos aplicados e investir mesmo, provavelmente no ano que vem eu vou fazer um mestrado em Behavioral Science fora, mas eu venho de uma experiência de mercado muito forte, de 5 anos trabalhando em fintech, sentindo no dia a dia ali o comportamento financeiro das pessoas e com vontade de ajudar elas a mudarem comportamento para melhor. De formação, eu sou jornalista, devo ser talvez um peixinho fora d'água aí, mas ganhando cada vez mais base para poder tornar as discussões mais fáceis e trazendo bastante da realidade que eu vivi no dia a dia no mercado também. Legal. Pessoal que está sem câmera, se alguém quiser dar um oi, se apresentar. Boa noite a todos. Eu sou Eliana Coutinho, sou de São Paulo. Acho que a Helena travou. Eliana, acho que seu microfone deu uma travada. Eu sou fonoaudióloga e trabalho com adaptação de aparelhos auditivos. E eu comecei a estudar neurociência e aí conheci a neuroeconomia comportamental de decisões, porque eu trabalho com serviço que muitas pessoas precisam, mas poucas. Agora. Acho que deve ter caído. Bom, mais alguém tá por aí, quer dar um oi? Se não, seguimos. Vou dar um oi de novo, Flora, porque eu não sei se todo mundo escutou quando eu falei, né? Mas eu sou Carla, eu sou do Rio de Janeiro, também é a primeira vez que eu estou participando. Eu sou ainda bem incipiente no tema, eu trabalho na CGU, que é um órgão de combate à corrupção, dentre outras atividades, e é nessa linha que eu comecei a me interessar pela economia comportamental. Acho que ela pode ajudar a gente a, atacar esse problema aí tão crônico para o nosso país. Legal. Ítalo, você não se apresentou ainda. Tá com o microfone no mudo. Perdão, a minha internet não estava me ajudando. Eu sou Ítalo, eu sou do Ceará, sou mestrando em Economia pela UFC. Eu já conhecia um pouco da página no Facebook de vocês, de Encontro de Economia Comportamental. Gosto muito da área, sou muito curioso, mas por conta dessa transição, fim da faculdade, começo do mestrado, nunca consegui parar para estudar a fundo. E nessa quarentena espero que eu consiga estudar melhor esse tema. E é isso. Legal. Saulo, colocou a câmera. Oi, então, eu sou o Saulo, eu faço economia na FE, graduação mesmo.
conheci o grupo por causa da Flora. Só que assim também, eu não sei nada. Tô começando a acompanhar agora, então praticamente eu só vou ficar assistindo. E aí daqui a alguns encontros, quando eu conseguir aprender mais, eu falo alguma coisa. Mas estou gostando de estar aqui. Obrigado pelo convite. Não sinta-se constrangido. Bom, mais alguém quer dar um oi? Tá bom, então... Brenda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Brenda, eu trabalho com a Flora no Laboratório de Inovação da Prefeitura e tenho aprendido bastante sobre ciência comportamental com ela e vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui e aprender um pouco com vocês hoje à noite. Tá bom, última chamada aí, se alguém quiser dar um alô. Tá bom, então acho que a gente pode começar, né? A ideia do encontro de hoje é ser com base naquele artigo da MIT sobre o modelo, né, Behavioral Change Wheel, como um modelo para mudança comportamental. Então, eu pensei da gente primeiro discutir o artigo em si, né, comentar um pouco sobre o que a gente leu, depois discutir as implicações dele, e aí numa terceira parte analisar um pouco a situação atual e alguns comportamentos que a gente pode selecionar relacionados ao coronavírus, usando esse framework, esse modelo. Se eu parecer que eu desviei a atenção, é porque tem que aceitar as pessoas para entrar. E, bom, acho que a ideia é para a gente fazer uma discussão colaborativa e participativa, mas como eu sou a host aqui, posso puxar para evitar o silêncio constrangedor inicial. Mas acho que esse artigo ele é super relevante, primeiro, no contexto atual, levando em conta o campo das ciências comportamentais. Então, está tendo um grande debate, né, nesse hub epistemológico do papel das ciências comportamentais. O coronavírus ele traz à tona um monte de desafios de como fazer que populações tenham mudanças comportamentais super abruptas de uma hora para outra, e as ciências comportamentais, de uma certa forma, está despreparada para ter respostas em como informar melhor esse tipo de ação por parte dos governos. Então, está tendo uma série de discussão e críticas de qual é o papel dos cientistas comportamentais, até quando vai o escopo de atuação, e principalmente também acho que coloca à tona a questão dos nudges, da limitação de que eles são úteis em uma série de coisas e têm sua validade, mas para situações como essa, nudges não são suficientes. Então, eu achei bem legal o modelo por essa ótica, porque ele incorpora, né, essas outras formas de mudança comportamental, trazendo uma visão mais ampla. De um segundo aspecto, eu acho que ele também resolve um desconforto prévio assim, que eu tinha de meio uma bagunça metodológica na área, em termos de sugestões de aplicações e intervenções de políticas públicas. Então, os frameworks existentes, eles acabam misturando vários níveis de classificação e intervenções que não têm um encadeamento lógico, talvez, e que não compreende toda a totalidade. Então, eu achei que esse artigo, assim, foi meio revelador, abriu os olhos para... Sabe quando parece que organiza tudo, né? Dá essa organização metodológica para a área de ciências comportamentais aplicadas a políticas públicas. E um terceiro ponto, eu achei uma ótica, né, um ponto de partida interessante para a gente dialogar com outras áreas que também trabalham o comportamento. Então, acho que muito do que, às vezes, eu converso com a Melissa e com o César, né, a Melissa vem do direito, o César de outras abordagens da psicologia, sobre como isso se dialoga e de que também tem intervenções nessas áreas que não estão dentro desse nicho do que hoje é conhecido como ciências comportamentais. Então, achei esse artigo legal para unir esses fatores. Não sei se alguém quiser fazer algum comentário geral sobre, tipo, do que achou, e aí depois a gente pode entrar no artigo em si,
passando os Sim. pontos. Sim, tem até uma coisa que eu achei muito interessante lendo o artigo e que me espanta, é que justamente na forma de intervenção, quando eles apresentam a forma de intervenção ou quais os componentes que vão ser trabalhados quando a gente fala no comportamento, eles usam o senso comum, eles não elaboram, não. Essa é a definição de comportamento e a partir disso isso vai ser trabalhado. Quando na introdução do artigo eles apresentam de que não, olha, eu acho que talvez não seja assim, mas eles trazem ainda isso. Não tem fundamentação teórica, qual que é a definição do comportamento. Eu vejo isso muito, especialmente em artigos quando são elaborados dentro de outras linhas, talvez dentro de marketing, aquelas questões, é o consumo, vamos aumentar o consumo, mas não tem não existe uma teoria de definições claras de, olha, o que a teoria do consumo, como que a pessoa pode ter, é muito mais, algo mais voltado para uma prática, pela prática, algo mais empírico do que realmente duração teórica dentro da definição de cada comportamento para, assim, começar a identificar fatores que podem ser modulados de uma certa forma. Eu achei bem interessante e algo que realmente deveria ter sido feito antes, né? Que bom que está sendo feito agora, mas seria realmente uma fundamentação para qualquer tipo de mudança de comportamento ou algo que se propõe a mudar o comportamento, que tem que fazer, pelo menos, botar o cavalo antes da carroça, né? Não a carroça. Sim. Mas alguém quer? Bom, só contextualizando também, acho que quem escreveu esse artigo, a pesquisadora principal era a Susan Mitch, ela é do Centro de Behavioral Change for Health, que fica na University of College London. Então, é um centro voltado para mudança de comportamento em saúde, até por isso tem um viés mais para essa área, né, nos testes que eles falam e também na pesquisa de literatura, eles dão uma olhada em campos de temas relacionados. E acho que talvez a gente possa comentar de maneira geral para também as pessoas que não leram, mas o artigo ele se propõe a fazer uma avaliação dos frameworks existentes que indicam um ferramental para mudança de comportamento. Avaliam isso de acordo com os critérios de compreensão, coerência e tendo um link claro com um modelo amplo de comportamento. E aí eles chegam à conclusão de que os modelos existentes eles não são suficientes de acordo com esses critérios e propõem um novo framework que eles chamam de Behavioral Change Wheel, porque depois eu posso até compartilhar a tela, mas não sei se todos viram, mas eles montam uma roda, né, como se fosse uma roleta com 3 camadas. Sugerindo 3 esferas. Uma esfera exterior de policies, então de tipos de políticas públicas que podem ser feitas, e aí tem 8 categorias. Uma esfera do meio, que seriam as intervenções que as políticas públicas promovem, então você tem uma regulação que promove uma coerção. Então, é esse outro nível de esfera, né, de qual tipo de intervenção que ela promove, e aí a esfera do meio seria um pouco esses mecanismos de comportamento, e eles propõem o modelo COMB, que seriam 3 elementos, né? Capacidade, oportunidade e motivação, e esses 3 se interagem para mudar, para, enfim, determinar o comportamento. E aí, a partir dessa ótica que eles sugerem a análise. O que vocês acharam dessa estruturação? Eu achei curioso eles terem se baseado, é uma pena se a Melissa estivesse em áudio, porque eu queria ouvi-la sobre isso. Segundo eles, na lei criminal americana, né, de que para você definir responsabilidade de alguém, você tem que ter clareza sobre, né, havia ali capacidade, oportunidade e motivação, né, para execução de um crime. Eu achei interessante essa fonte, né, de onde veio isso. E eu achei também, como acho que o Leonardo tinha comentado, eles estão muito preocupados, acho que, com a questão de aplicação, de você prover, sei lá, um ferramental para quem está preocupado com a aplicação e menos com, sei lá, porque a partir daquilo você pode derivar 1 zilhão de discussões conceituais, desde, por exemplo, o que é coerção, né, que está lá, um dos
ou então o que entra exatamente em motivação, enfim. Mas eu não acho que um instrumento desse tipo tenha que ser posterior a uma elaboração teórica. Eu acho que ele é apresentado, se ele funciona, as elaborações teóricas podem ser posteriores a ele. Então, não sei, me pareceu muito interessante, muito útil, e pelo que eu vi, assim, o tanto de citação que ele tem, etc., no ResearchGate, já é uma coisa meio que foi paradigmático, assim, né? Não sei, Flora que está mais habituada, assim, o quanto que isso tem sido usado, isso já foi, sei lá, estabelecido como, não, esse é o modelo, como que tem sido usado na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, para falar a verdade, uma coisa que eu até fiquei chocada é porque publicaram isso em 2011, né? E ele não é tão popular assim no campo de ciências comportamentais. Eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos. E enquanto o outro que eles citam, que é o Mindspace, que foi, acho que foi feito pelo BIT, esse sim é bem mais conhecido. E aí, acho que é um pouco esse ponto. O Mindspace, eu não sei quantos aqui já ouviram falar, mas ele sugere uma série de ferramentas. Então, é um anagrama, acrônimo, tipo, cada letra representa uma palavra. Então, M é mensageiro, I, incentivos, N, norma social. Mas é o que eles falam, né? Acaba misturando várias esferas. O canal que você entrega, um que é uma heurística, uma outra coisa que é uma norma, e fica meio uma confusão. Então, em todas as palestras que alguém vai explicar sobre esse ferramental de economia comportamental, acaba tendo uma bagunça, sabe? O que eu posso usar, afinal? Como esses conceitos se relacionam? O que quer dizer? O que está dentro da literatura de heurísticas e vieses? O que vem da sociologia? O que é da psicologia? E eu acho que esses frameworks, eles tiveram um propósito muito bom de disseminar esses insights no setor público, né? Então, de uma forma prática e rápida para gestores que estavam lá formulando as políticas e não iam entrar em profundidade. Mas, ao mesmo tempo, eles não sintetizam tudo. E esse que elas propõem, que eles te dão um olhar mais macro, mas, ao mesmo tempo, eles não entram nesses detalhes, né, e nesses nuances. Então, além de não ter uma definição teórica muito forte no paper, eles também não exemplificam tão bem quais tipos dessas ferramentas de economia comportamental entrariam em cada subdivisão. Mas acho que no texto eles até mencionam que esse framework está sendo usado foi usado, né, pelo parlamento britânico para questionar o uso de nudges em políticas de obesidade e tabaco, em políticas de saúde, por os nudges não contemplarem todo o espectro de intervenções comportamentais, né? E não sei se vocês estão familiarizados, mas a Inglaterra ela cresceu muito a aplicação de nudges, né? Foi lá onde se popularizou, então o governo acaba contando muito com esse tipo de estratégia, e aí acho que a crítica deles é em detrimento de outros tipos. A Mel está fazendo uns comentários aqui no chat, César. Que eles fizeram um caminho inverso de buscar elementos do comportamento em uma lei criminal, que normalmente é elaborada por voluntarismo, sem estudo comportamental prévio à elaboração da norma jurídica, e que essa parte incomodou. E incomodou a separação entre regulação e legislação, que é uma grande discussão teórica sobre isso, especialmente no direito anglo-saxão. Poxa, Mel, ia ser muito bom você ter o microfone, porque essa é uma área que eu realmente não entendo nada. Flora. Oi. Eu queria fazer um comentário bem na linha do que a Melissa falou, que eu acho que, na verdade, foi uma coisa que me deixou meio inquieto, assim, no texto, porque eu gostei, tipo, desde o começo eu tive a mesma impressão que você, assim, que eu acho que eles vão organizando uma coisa que requer organização, requer mais robustez mesmo, que é de sistematizar intervenções e para que serve cada tipo de intervenção, né, e quando usar cada uma vai ser mais efetivo. É uma coisa que eu acho necessário, mas aí quando eles falam, tipo, alguma coisa do tipo o domínio de estudo da natureza do comportamento que é alvo, ele está sendo pouco usado nas aplicações, né? Então vamos estabelecer um modelo de comportamento para estudar isso. Aí eles estabelecem o COMBI, né? Pelo que eu entendi. Só que aí para formar esse COMBI, eles vão buscar isso numa lei, que é tipo ou numa convenção que não é necessariamente fruto de evidências empíricas, né, sobre o que é o comportamento. Então, eu estava esperando que eles buscassem mais
estudos comportamentais nessa hora. Eu fiquei tipo, nossa, olha que porta de entrada para psicologia mais do comportamento, assim, sabe? Aí vai lá e busca na lei uma definição e eu fiquei meio, tipo, até achei meio vago, assim, sabe? Você definir comportamento e motivação, capacidade e oportunidade. E aí eu acho que essa seria a minha única crítica ao artigo, assim, até onde eu li, pelo menos. Eu estava esperando que o modelo de comportamento viesse desses teóricos do comportamento ou da cognição mesmo, e não de uma convenção jurídica ou alguma coisa assim. Não que isso não tenha um valor, né? Mas assim, eu acho que na linha de buscar evidências, eles buscariam nas ciências que buscam evidências. Mas acho que na linha mesmo do que o artigo advoga no começo da introdução, falando de que seria necessário, a maioria dos frameworks eles se baseiam, eles fazem modelos que são baseados em common sense, né, em senso comum, ou então que não estão, eles na verdade eles falam que não dá para você fazer você justificar demais, você querer explicar demais o comportamento, porque senão depois, tipo, isso seriam respostas, ele fala, né, que seriam perguntas empíricas e que precisariam de respostas empíricas, e ele coloca isso no começo da introdução, depois quando ele começa a desenvolver o modelo dele, ele é contraditório, ele começa a usar não só acho que não só essa parte, essa lei jurídica, eu não lembro agora, mas ele fala de alguma outra que ele se baseia. Eu não lembro direito agora, mas me pareciam que isso ia exatamente ia contrário ao que ele estava defendendo na introdução, né? Que justificava, inclusive, o modelo novo que ele propunha. Sim, nisso eu fiquei com uma dúvida, queria até perguntar para vocês da psicologia, se tem algum paralelo entre esses 3 elementos que ela coloca, de capacidade, motivação e oportunidade, com, não sei, algo da análise do comportamento ou alguma outra parte da psicologia? Bom, vou arriscar responder, assim, porque eu tentei fazer esse paralelo na minha cabeça, né, enquanto eu lia, para fazer algum sentido. Eu acho que sim, tem, tipo, dependendo da abordagem de psicologia, você vai ver eles buscando causas para o comportamento estando dentro da pessoa, que seria, eu acho que o que ele faz quando ele busca causa neurológica para motivação, ou então, tipo, capacitação do organismo para conseguir fazer as coisas. Ou então, se você pegar uma vertente mais comportamental, você vai buscar causas no ambiente, né? Que eu acho que tem a ver mais com oportunidade, mas também tem a ver com motivação, né? Eu acho que motivação junto os dois um pouco. Então, eu acho que tem a ver, é um tipo de categorização que ele faz lá, que tendo em mente essas variáveis que a pessoa escolheu, mas vindo da psicologia eu acho esquisito, sabe? Eu acho uma restrição que não faz talvez tanto sentido, sabe? Eu pensaria mais em que tipo de variáveis independentes você tem que mexer e de que forma elas vão alterar as variáveis comportamentais, que são as que você está querendo alterar, sabe? E aí você pode pensar em variáveis externas ou internas, porque motivação vai envolver vários tipos de variáveis, né? Eu achei pouco útil para se pensar em políticas públicas, você pensar, por exemplo, nos mecanismos neurológicos da pessoa, sabe, que estão associados com motivação, porque você não vai conseguir mexer nisso, né? Você mexe no ambiente, então eu pensaria mais por aí, sabe? Quando for pensar na natureza do comportamento. Eu não sei se aí é possível, quando a gente fala sobre essas 3, realmente seria focando o movimento para a mudança. Ter a capacidade, a motivação e a oportunidade para a mudança. Sendo que, sim, existe o comportamento que é apresentado, mas também existe a questão, o foco do próprio artigo, que é uma mudança de comportamento. Então, talvez esses 3 focos sejam tentando, porque também tem uma questão que quando a gente fala sobre a criação de políticas públicas, ou até mesmo dentro da economia comportamental, é algo que é multidisciplinar. Então, pelo fato de ser multidisciplinar, são diferentes fatores e diferentes linhas de atuação que levam em consideração para criar certos comportamentos e também tem que se pegar um pouco das questões legais e com isso analisar junto de um funcionamento cognitivo do indivíduo. Então, eu acredito quando ele apresenta esses 3,
ele foca muito mais numa questão de mudança, que no caso é a roda, né? Seria o funcionamento dela, que seria a ideia de uma mudança no comportamento da pessoa, que é o nudge de uma Então, forma mas geral. eu acho que o ponto do que o Thiago estava dizendo é que justamente se você está querendo uma mudança no comportamento, os pontos que ele estava elencando como necessários para fazer essa mudança, eles não são... É difícil de manejar numa política pública. É muita coisa. Pela complexidade torna algo que talvez ali ele está querendo simplificar dentro do estudo. Algo que realmente é muito complexo, mas que, pensando nos focos, eu acho que deve ser a questão... Eu não conheço esse Combi System, mas provavelmente ele deve focar nisso, mas tem essa mesma intenção. É claro, se pode avaliar muitas dentro da psicologia, dependendo da linha teórica que nós usarmos, a gente pode interpretar que a mudança pode ocorrer a partir de várias coisas. Mas aí, de novo, a gente entra dentro de cada linha teórica da psicologia. Eu acho que, ouvindo vocês, eu fiquei pensando que, como eu disse, eu também achei um pouco extravagante, né, de partir de uma lei penal para desenhar esse modelo. Porém, eu fiquei me perguntando como seria, sei lá, uma tradução comportamental, pelo menos do ponto de vista da análise do comportamento, do behaviorismo, desses 3 eixos, capacidade, oportunidade e motivação. E, assim, eu imagino, quando a gente fala em capacidade, é mais ou menos aquilo que no behaviorismo a gente entende como repertório. É o quanto, né, o sujeito vai ter ou não capacidade, né, para desempenhar aquilo que se espera que ele desempenhe. No caso de oportunidade, eu penso no contexto, né, que vai ser onde ele vai se comportar com aquilo, daí tem todas as formas de sinalização contextual que vão sinalizar ou não a oportunidade para que um dado comportamento leve a dada consequência. E quando se fala em motivação, me parece, a maneira behaviorista de entender a motivação é por o que a gente chama de operação estabelecedora, né, que é como se estabelece algo como bom ou ruim, como mais ou menos reforçador. Aliás, como você torna algo mais reforçador ou menos reforçador. Nenhum evento é reforçador ou punidor por si só. Não sei se eu estou falando muito behaviorês já nesse meio, mas o que eu queria dizer é que eu acho que é traduzível, assim, apesar da origem não técnica, e isso também me preocupa um pouco, eu acho que seria traduzível. Eu acho que quando entra mais naquela segunda roda, as coisas começam a ficar meio... Uma se sobrepõe à outra, daí eu acho que começa a ficar um pouco aquilo que a Bianca falou, dele começar a se contradizer, sabe? Ele já tem uma contradição, acho que inicial não vir da ciência, sendo que ele está criticando os demais modelos por não fazerem isso também, mas eu acho que, não sei, seria traduzível a posteriori. Não sei, assim, o que vocês acham? Talvez ele importe algumas questões, né? Vocês estão fazendo a disciplina lá sobre decisão e escolha, por exemplo, ele não vai entrar, né, na definição da confusão conceitual que existe entre decisão e escolha, em várias coisas, assim, que daí sim as ciências comportamentais vão destrinchar e diferenciar. Mas, não sei, acho que daria para traduzir, digamos assim, a proposta. Uhum. Não, eu concordo super com você, César. Eu acho que, na verdade, inclusive, essa é uma postura que eu acho que a gente tem que defender cada vez mais, que é essa conciliação, sabe, entre partes. E que a gente possa conseguir cada vez mais não só mostrar, conseguir ler, tipo, traduzir o que as outras pessoas o que os outros papers, qualquer outras áreas estão produzindo para uma linguagem mais nossa, que a gente possa tornar manejável esse conhecimento para nós, assim como também traduzir o que a gente está dizendo para outras áreas, assim, sabe? Para que cada vez mais a gente consiga, enfim, criar um ambiente onde é possível avançar cientificamente, sabe? Criar uma área de ciência mesmo, mas eu ia falar alguma coisa, esqueci. Eu ia perguntar, na verdade, era uma coisa que eu queria saber do texto, porque ele fala que a maior parte das intervenções e todos os projetos de mudança comportamental, eles têm focado muito na parte de motivação, nessa parte de reflective motivation que ele fala. A maior parte focou nisso e que ele propõe que se foque mais na segunda, né, automática. Eu não sei se eu estou certa, se eu estou lembrando direito do texto ou se eu me enganei. Eu acho que nessa parte ele só qualificou de que a motivação ela pode vir tanto de processos reflexivos, que aí entraria aquela coisa do sistema 1, sistema 2. Então pode vir tanto de uma deliberação racional, mas também de
hábitos, emoções ou circunstâncias do ambiente que podem incentivar a motivação. Acho que só replicando um pouquinho o que o Thiago falou, eu discordo um pouco dessa questão de que não seria possível entender as políticas públicas por meio dessa ótica, porque, primeiro, das variáveis externas, eu acho que esse elemento de oportunidade abrange isso, né? Ele coloca até todas as variáveis externas ao indivíduo, então, tanto em termos de estrutura física, ambiente, mas também o papel da sociedade, de normas, de linguagem, de cultura, que influenciariam de alguma forma aquela pessoa. E os outros dois eixos, né, que seriam capacidade e motivação, eu acho que é meio pensar em intervenções que promovem esse tipo de capacidade. Então, quando você fala que a pessoa precisa ter uma capacidade física e mental para conseguir executar aquela ação, você quer dizer que você tem que dar informação para ela, que você tem que dar treinamento para uma determinada atividade. Talvez a própria literatura de Boost entre nisso, porque quando a gente fala que Boost é uma intervenção que vai ensinar a pessoa estratégias para tomar a decisão em regra de bolso, você entra um pouco em dar a habilidade, acho que aí não é a esfera educacional conhecimento, mas a esfera de criar esses atalhos mentais, né, e essas habilidades. Então, eu acho que também entra nisso. E aí a própria questão da motivação, tem muitas intervenções do normal, assim, de nudges, de ciências comportamentais, que trabalham isso de uma forma ou de outra, né, que trabalham essa relação com emoção, de persuasão, de incentivar por meio de consequência, de norma social, disso. E até ele relaciona nas setinhas, por exemplo, que mudanças no ambiente, então no eixo de oportunidade, podem levar a mudança de motivação, que aí leva a mudança no comportamento. Então, eu achei um modelo bom, mas eu só acho que ele é muito amplo, então a gente tem que, ter um tempinho para digerir o que está compreendido em cada uma dessas esferas, e eu acho que falta um pouco no artigo ela, né, explicar melhor e fazer associações com a literatura. Tipo, quando se discute, acho que o único que ela cita por cima é nudge, né? O nudge entraria na esfera tal, tal e tal. Mas um pouco, talvez daria para fazer esses paralelos com os modelos do Kahneman, o que é Boost, aquele próprio livro Escassez, eu acho que entra aí na questão de que você não tem a capacidade, né? Então, que a pessoa está sem a capacidade cognitiva da banda mental. Então, acho que quando você para um pouquinho para tentar relacionar as teorias de ciências comportamentais, porque aí da psicologia realmente, da análise do comportamento, essas coisas aí, eu não sei como se relaciona, você consegue ver que tem bastante lógica e que faz sentido essa forma de agregação. Mas eu acho que poderia ter tido essa discussão, né? Já que é o que ela propõe a fazer. Ele é um pouco raso, assim, nesse sentido. Só tem a roda, tem as tabelas, tem uns cheques assim, e pensa em cima e vê se você acha também esses paralelos e se funciona. E também não tem... ela falou que iria avaliar, né, nas políticas, mas eu não reparei. Ou ela comenta muito por cima, ou não tem uma... Assim, acho que é um modelo mesmo, é um modelo metodológico de framework, mas não tem uma discussão sobre qual tática funciona melhor, sobre como você mensura que tática funciona melhor, sobre como avaliar, como comparar essas esferas, como combinar essas esferas. Talvez o doutorado de uma certa pessoa aqui, Melissa, ajude a responder alguma dessas questões, mas eu acho que faltou... Eu também não procurei outros artigos dela para ver como continua essa discussão, né? Não, eu super concordo. Eu acho que, só respondendo a sua resposta, eu acho que é muito útil mesmo com certeza eu acho que essa classificação que ela faz tem uma utilidade para essa área mais aplicada que talvez eu não tenha sido capaz de ver numa leitura justamente pela minha experiência mais com a área de pesquisa básica do que aplicada, né? O que eu quis dizer, eu acho que só que faltaria talvez em um primeiro momento anterior a você começar a pensar se esse tipo de intervenção vai requerer um approach mais educacional ou menos educacional e tudo mais, seria ver tipo que tipo de comportamento é esse comportamento alvo, né? Ele está sendo mantido pelo quê? Seria tipo uma análise funcional, que eu acho que aí entra mais na parte de psico, assim, e ver
qual que é a função desse comportamento que você está tendo como alvo e que você quer mudar, o que você pode fazer para mudar no ambiente da pessoa, ou de alguma forma para que você mude e substitua esse comportamento por algum outro que exerça a mesma função, né? Meio como a gente vê em terapias comportamentais, mas de um jeito menos individualizado e mais para o agregado, assim. Eu acho que pensei em uma coisa mais de ver as propriedades do comportamento, assim, antes dessa parte. Eu acho que eu gostei do modelo enquanto forma de classificar, né? De alguma forma, concordo que quando entra na parte mais do núcleo fica um pouco superficial, não entra na motivação, né? Mas acho que é um modelo que o que eles explicam é que simplesmente querem pôr um pouco de ordem dentro do caos, né? E que o que pretende esse modelo, e eu achei útil, achei interessante esse sistema das 3 rodas, o que pretende é, sobretudo, a classificar as técnicas e as intervenções. Nem tanto, não pretende, não quer explicar ni definir qual é a melhor tipo de intervenção para cada caso, sino de alguma forma sempre é útil ter como uma classificação de técnicas, né? Como que é uma coisa que eles sentiam falta. E então, desde esse ponto de vista, pues, eu acho que é útil ter, olha, independentemente de qual é a melhor técnica, qual é o melhor tipo de intervenção para cada caso, bom, a intervenção que eu vou utilizar, que tipo de intervenção é, que tipo de técnica, em que se baseia, né? Então, eu acho interessante. Claro, desde o meu ponto de vista, claro, vejo que é simplesmente aplicável à política pública, né? Lógico, eu trabalho em marketing, então, mas eu vejo que talvez esse modelo poderia ser aplicado também às áreas de negócio privado, às áreas de marketing, e com pior, logicamente mudaria mais, né? Como que a roda cinza seria mais diferente no caso da empresa privada, seria a mesma, né? Que eu concordo que a roda verde não é uma roda tanto pensado uma teoria psicológica, mas é uma roda ecléctica, não? Que é pensada pues, para que um observador possa classificar de forma operativa bom, um tipo de intervenção, um tipo de técnica. Então, nesse sentido, eu vejo interessante, eu vejo útil e acho que, claro, que poderia, de alguma forma, se modificar também com poucas mudanças também para a área do marketing ou das finanças ou mais da empresa privada. Eu acho que é bem isso torna talvez ela fica bem, por ser uma ferramenta que pode ser usada por diferentes contextos, em diferentes locais, ele pode perder de alguma forma a especificidade dela, se ela se tornando um pouco mais ampla, pensando assim, comunicação e marketing, environmental social planning, se dividir isso, ele pode se tornar mais amplo e talvez com isso ele pode ter a aplicabilidade dele mais ampla, também pensando que pode ser usado em diferentes contextos. Talvez isso, se focarmos simplesmente apenas em algumas situações, ele pode perder um pouco talvez uma questão da força dele, mas ele também pode virar uma ferramenta para vários ambientes, para vários contextos, que por uma coisa por si só, especialmente pensando numa possibilidade de apresentar cada vez mais a economia comportamental e também até mesmo estratégias para mudança de comportamento, ele já tem uma função válida. Acho que é só importante destacar que esse modelo não é sobre economia comportamental apenas, né? Ele compreende a economia comportamental, mas acho que ele propõe uma visão muito mais ampla, assim, unindo todos os tipos de
atuação de comportamento, tanto que ele nem menciona tanto economia comportamental. É só você consegue enquadrar as teorias de economia comportamental por essa ótica, mas a proposta não é só incitar esse tipo de iniciativas. Aliás, ele aparece até como uma crítica, né? De, tipo, não só olhar para nudges e aplicações de economia comportamental, e também olhar para o resto. Acho que ligando com isso que você, Leonardo e o Miquel falaram, a Melissa tinha mandado aqui uma pergunta sobre que ela não que no texto a autora ela não fala tanto sobre combinar os elementos e aplicar vários elementos da roda ao mesmo tempo, né? Alguém tem comentários sobre isso? Eu sei que ela menciona que eles podem ser combinados, mas, enfim. Tipo, eu acho que essa roda ela serve como um guia, por exemplo, como a gente estava falando no início, né? Eu acho que é possível você traduzir lá a gente chama de capacidade, de oportunidade de motivação para diferentes... Eu pensei em termos behavioristas, né? No cognitivista vai pensar de modo diferente. Porque quando você faz intervenções, sei lá, vocês já usaram intervenções baseadas em norma social na prefeitura, né? Flora. Norma social, como eu interpreto pelo menos, é uma forma de operação estabelecedora. É você estabelecer algo como mais reforçador para tornar aquilo mais provável. No caso, você está aproveitando de uma tendência que é filogenética, nós temos uma tendência filogenética, né, a nos conformarmos com um grupo, mas está fazendo uma alteração de contexto para criar aquilo. Agora, isso é mudar a oportunidade? Isso é só motivação? Não sei, né, se essas coisas estão divididas assim. Também não sei se precisariam estar, mas talvez, bom, não sei. Mas eu vejo assim. Uma coisa que eu queria pontuar é que, assim, eu acho legal que a roda, na verdade, uma das coisas que ela usa para defender o modelo, para justificar ele mais do que tudo, é de que, na verdade, é necessário você criar um modelo em que ele possa fazer a relação entre as políticas e depois entre as intervenções e depois entre os modelos próprios do ser humano, assim, sabe? Então, eu acho que é legal porque a roda tenta fazer essa conexão, assim, sabe? Se isso não está acontecendo, quer dizer que provavelmente a tua intervenção não tá olhando direito para o comportamento, ou então não vai conseguir aquilo que ela almeja. Só que eu acho que é problemático, talvez, o artigo, acho que, retomando um pouco também a discussão que o próprio estava fomentando, é de que eu acho que a organização que ele faz parece frouxa. Justamente por causa daquele problema que a gente tinha colocado no início, por ele ter partido de uma definição judicial. E eu acho que, assim, isso é problemático porque, já que ele é frouxo, ele peca pelo mesmo problema que ele fala e ele acusa os outros modelos de serem problemáticos, assim, sabe? Então, acho que aí já meio que cai vai por água abaixo, assim, sabe? O porquê que esse modelo talvez... Porque, assim, a necessidade de organização, ele tá falando que, mais do que qualquer outra coisa, como você mesmo tinha dito, é que precisa primeiro organizar a área, organizar, tipo, essas coisas precisam estar relacionadas para você poder saber se essa intervenção vai ser efetiva ou não. E eu acho que por essa definição ser frouxa e essa organização ser frouxa, isso acaba não acontecendo. E uma outra coisa que eu também estava pensando é que ele busca defender a própria existência do modelo por conta de ter uma teoria que ela baseia e que seria capaz de abranger o maior número de intervenções, né? Mas o modelo o modelo mesmo, ele sofre dos problemas que ele critica. E, de novo, eu volto ao ponto inicial de se ele está sofrendo pelas mesmas críticas que ele apontava, então quer dizer que, por exemplo, essas categorias, elas não estão bem formuladas. Então, o problema é que, tipo, se você não está com essas categorias bem formuladas, meio que o motivo de existência do artigo já está em crise aí, sabe? Eu posso fazer um comentário, né? Embora eu seja bem iniciante aqui, né? Mas, assim, quando eu estava olhando ali realmente a roda mais interna, quando a gente, né, estuda a questão da corrupção, a gente tem o conceito do triângulo da fraude, que eu acredito que todos conheçam aqui,
e que aqui, na verdade, a gente estaria falando mais do diamante da fraude, né? Porque estaria faltando o elemento, quer dizer, eu estaria associando o pontinho preto, que é a racionalização, que é a ação propriamente dita, ao ponto preto, né? E os outros 3 seriam realmente a capacidade, a oportunidade, eu estou considerando que a motivação seria o que a gente chama de pressão no triângulo da fraude. E aí a gente estuda, então, o que a gente fica tentando o tempo inteiro discutir, né, é quais são as estratégias que a gente pode adotar para conseguir minimizar algum desses 3 ou 4, né, pontas ou do diamante ou do triângulo, dependendo do enfoque que você estiver adotando. Só que, na verdade, nem todas elas que estão aqui na roda vermelha, né, são cabíveis em cada um dos pontos, né? Quer dizer, fica meio complicado eu adotar, sei lá, sanção para conseguir melhorar a oportunidade, né? A sanção é mais para tentar ali reduzir interferir na sua pressão. Dando um exemplo, né? Educação e treinamento, para mim, são muito semelhantes. Qual seria realmente, né, a diferença entre um e outro aqui nesse modelo? Mas, enfim, eu quis trazer só porque eu achei interessante fazer essa analogia, né? Porque quando a gente aborda isso, enfim, né, sem ser de uma lógica psicológica, né, de quem estudou psicologia, quando a gente fala sobre isso numa palestra, é um grande achado, né? As pessoas ficam bastante assim surpresas, porque para a gente é uma grande explicação realmente por que acontece uma fraude, por que acontece uma corrupção. Porque o caminho é exatamente esse, né? Você precisa ter a capacidade, você precisa ter, enfim, a oportunidade de fazer aquilo, mas também tem uma pressão que é o que te leva, no final, a racionalizar e achar que vale a pena, que, na verdade, eu acho que é o que está sendo abordado ali. Então, era só isso, eu queria trazer esse... Obrigada. Não, muito bacana fazer esse paralelo. Aliás, gente, que não importa se é a primeira vez que vocês estão no grupo, etc., sintam-se à vontade para falar e também há algum ponto que não entendeu direito. Somos todos estudantes do tema. Acho que nisso tem uma coisa, né, que acho que ficou um pouco confuso, é o formato. A proposta em ser uma roda e ser meio que uma roleta com as camadas, porque, por um lado, é bom porque dá essa flexibilidade de você unir os diferentes elementos e fazer combinações possíveis, mas, por outro lado, também gera um pouco essas incongruências, né? Será que você consegue realmente unir, como a Carola falou, sei lá, legislação com o intuito de aumentar a capacidade, aumentar... não sei, só chutei um exemplo, mas como esses... Tipo, se o formato, por ser roda, está implícito que dá para você combinar todas as 3 camadas entre si, ou se não, se tem alguns que não se combinam. E se tiverem alguns que não se combinam, então não faz muito sentido ter esse formato. Talvez fizesse mais sentido outro tempo de estruturação dos princípios. Acho que... Quer falar, Thiago? Não, eu ia falar que eu ia até perguntar isso para vocês em algum momento, porque eu não consegui acabar de ler o texto, e aí eu fiquei com essa dúvida, assim, essa roda é porque você pode mexer livremente, associar qualquer coisa com qualquer coisa, ou ela já pressupõe uma associação e você não pode sair muito daquilo, sabe? Então, pelo jeito, é meio livre, né? Pelo que eu entendi, sim. Acho que até não faz... Eu fiquei tentando ver se a ordem que ela colocou fazia sentido, e acho que não faz, assim, como eles estão posicionados. Mas ela coloca uma tabela depois como as políticas se casam com os tipos de intervenção, tipo, falando qual pode ser. E ela também coloca que as intervenções podem ser combinadas e que elas interagem entre si, né? E que uma intervenção pode impactar em 2 fatores do combo B. Então, sei lá, educação pode permitir motivação e capacidade. Mas não sei também se é universal, assim, se eu posso combinar tudo com tudo ou não. Entendi. De qualquer forma, facilita a categorização futura, né? Que eu acho que é o que ela queria mais com isso. Para poder replicar quando precisar usar de novo. Mas, pelo que eu entendi, Flora, esse modelo é posterior ao Mindspace, é isso? Porque ela já cita o Mindspace no artigo, né? Não, é posterior, sim. É que o Mindspace, ele é bem específico das ciências comportamentais ou desse campo de economia comportamental. E aí eu acho que esse modelo, ele tenta dar um passo atrás, né? E ver o que mais
muda comportamento e o que mais fala sobre comportamento. Então, além de olhar para o Mindspace, eles olham para uns modelos que falam de mudança de comportamento em saúde, que aí não está ligado nesse mesmo clubinho, assim, de disciplinar, né? De falar os mesmos termos, etc. E aí, por isso que eles abrem tanto. Talvez o que a gente possa fazer agora é pegar um dos comportamentos associados ao combate ao coronavírus e tentar encarar ele por essa ótica, começando talvez de dentro. Psicólogos, se vocês tiverem algum feedback disso, mas a gente pode começar analisando pelo Combi e aí expandindo, ver quais tipos de intervenções e políticas estão sendo feitas. Tem como fazer um... Calma, a Mel mandou alguma coisa. Mas alguém sentiu falta do elemento moral. Eu acho que o elemento moral, ele talvez esteja compreendido no motivação, porque é um tipo de motivação moral. E também, se você for considerar o quanto os seus valores morais são determinados pela sociedade em que você está inserido, então também está compreendido no coisa de oportunidade, né? Que fala desses fatores externos que determinam. Mas acho que ela não discute, né, o que estaria compreendido dentro de cada campo. Alguém sabe como faz uma enquete? Uma coisa que me ocorreu, Flora, assim, eu não tentei fazer esse exercício que você propôs, mas para jogar, para a gente tentar fazer aqui agora, eu acho que talvez um dos comportamentos, um dos maiores desafios comportamentais dessa pandemia seja você manter todo mundo dentro de casa. Então, fazer com que as políticas de distanciamento social de fato funcionem. E comportamentalmente falando, um dos problemas, uma das formas de interpretar isso é o que a gente chama em análise do comportamento de paradoxo da esquiva. Porque a gente, partindo do suposto de que nosso comportamento é controlado por consequência, quando você se esquiva de algo, na verdade, seu comportamento está sendo controlado para evitar o contato com uma consequência. E justamente por isso, todo comportamento que é mantido, a gente chama isso de reforçamento negativo, todo comportamento que é mantido nesse esquema de esquiva, ele tem uma tendência natural a se enfraquecer. Por causa disso, porque ele vai evitando a consequência, existe uma tendência natural para isso. Então, você tem que entrar com algumas sanções arbitrárias para fazer com que aquilo se mantenha. E daí, por isso que a gente está observando em vários lugares do mundo, você tendo que recorrer à multa pesada para quem sai na rua, né? A gente está avaliando se vai entrar em lockdown ou não aqui também por causa disso. Eu não sei, eu jogaria esse, para mim, acho que é um desafio importante. Não sei, assim... Mas eu li que tem César, que tem alguma coisa relacionada também com a fadiga, né? Quer dizer, não tem um viés, eu acho, da fadiga, alguma coisa assim, né? Que também, depois de um tempo, as pessoas não conseguem mais, né? Então, aqui assim, o que eu chamei de paradoxo da esquiva, eu imagino que é mais ou menos o que a galera da economia comportamental chamaria de fadiga comportamental, né? Que vai chegar uma hora, acho que vocês têm coisas relacionadas, não daria para dizer, acho que são identificar uma coisa com a outra. Inclusive, na Inglaterra, isso foi um grande problema. Não sei quanto que vocês acompanharam, mas, inicialmente, o governo do Johnson lá não queria, né, introduzir muito rapidamente, muito precocemente, pelo menos, as medidas de distanciamento, porque supôs, né, que as pessoas iriam entrar em fadiga, etc. E daí teve uma carta assinada, acho que foi por mais de 600, a última vez que eu vi já estava passando de 600 cientistas comportamentais, pressionando o governo a falar, tá, mas vocês estão se baseando em quê para dizer isso? E eles não tinham, aparentemente, pesquisa sólida para dizer. Eles estavam, tipo, supondo um efeito, que foi observado em alguns estudos muito particulares, né, para uma coisa geral, e, assim, não levando em consideração que, você, né, você cria uma imunidade de rebanho, e daí depois, com essa imunidade de rebanho, você vai conseguir, né, sair da situação mais facilmente. Mas quantas pessoas vão morrer no processo? Sabe? Então, acho que é uma... Foi uma situação interessante. Depois dessa carta, depois do novo modelo do Imperial College, eles voltaram atrás, mas acho que foi uma situação interessante a gente ver como, sim, a ciência comportamental pode ajudar, né, em formar políticas públicas, mas não dá as respostas para tudo, né. Nesse caso foi bom porque, tipo, o governo, acho que era esqueci o nome do cara que é o assessor do Johnson, mas ele tem David Halpern, acho que é o nome dele, e ele estava justificando por essa linha da fadiga comportamental, da imunidade de rebanho. E daí foi, né, questionado por esses 600 cientistas. Acho que foi não sei, um exemplo interessante de se observar. Mas essa questão da fadiga é um debate importante mesmo. E aí, Flora, vamos tentar esse?
Sim, não, vamos. Eu ia sugerir ou esse ou o da máscara, mas acho que esse é o mais polêmico no momento. Podemos fazer, e talvez começando esse quadro de fadiga, eles vai tentando enquadrar, então, talvez começando pelo de capacidade, né? Que ela qualifica entre capacidade física e mental. Então, ligada a conhecimento, habilidade, compreensão, raciocínio. Eu acho que esses quadros de fadiga talvez estejam relacionados com esse componente. Que, por exemplo. Ô, Flora, oi. Não valia a pena você tentar projetar, não, a tela? Porque eu acho que nem todo mundo está com o artigo em mãos, não sei, né? Tipo assim, seria. Pode. Deixa eu projetar aqui o framework, né? É verdade. Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Cadê a rodinha? Tá. Então, a gente pode começar olhando para essa esfera aqui de capacidade, né? E aí ela segmenta entre capacidade física e capacidade psicológica. E aí eu fico pensando se esse elemento que chamam de behavioral fatigue, né? E como o César falou, esqueci o nome, análise do comportamento, mas se isso também não está ligado um pouco a essa questão de habilidade. Então, além de você dar o conhecimento e a informação, né, de que pessoas, vocês precisam ficar em casa. E aí nisso já entra toda a discussão de dar essa informação de uma maneira digerida, didática, e que a pessoa consiga compreender probabilidades e coisas que são de difícil compreensão, como uma série de estudos mostra. Também a questão de habilidade, então, de como você pode ficar em casa por um tempo estendido sem ter consequências que levariam a essa fadiga. Então, como você lida com saúde mental, como você lida com ter que trabalhar tendo filhos em casa, como você se organiza para uma rotina de home office para adaptar o seu trabalho. Então, eu acho que isso de capacidade é um pouco nesse sentido de ensinar essas formas de ter habilidade para cumprir com o comportamento desejado. O que vocês acham? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que nunca achei que ficar em casa ia ser tão difícil. É mais ou menos essa sensação, entende? As pessoas não têm essa capacidade, né? A oportunidade está imposta, né? Mas a capacidade e a motivação acho que são um grande desafio, né? Sim, Quer dizer, a oportunidade está imposta para a gente, né? Para muita gente nem isso. Muita gente não tem oportunidade. E eu tenho até como experiência profissional, como terapeuta, a questão de que, não, é bom ficar em casa. É bom, eu sou caseiro, não vou ter nenhum problema. Eu gosto de ficar em casa, não vai ter o menor problema ficar 2 meses em casa sem poder sair. E existe, sim, muitos fatores em que como o César falou, de que existem alguns reforços, se feitos constantemente, eles podem perder a força. E quando a gente fala sobre a capacitação, eu não sei até que ponto a gente fala sobre bem-estar também. O capacitar, o bem-estar que é muito, eu trabalho, é justamente acesso à informação. O quanto que o acesso à informação pelas mídias, pela TV, pelas mídias sociais, ela te capacita de uma forma positiva. Existe a informação acaba virando uma faca de 2 gumes no momento em que ela pode te preparar, mas da mesma forma que ela pode ter um funcionamento um tanto quanto quase paranoico, dependendo da ansiedade que a pessoa pode adquirir nesse momento. Então, essa questão do o quanto que a pessoa pode se preparar e as formas como elas se preparam, dada essa atual situação, podem variar bastante dentro de funcionamentos específicos. É o que torna tudo um pouco mais delicado no momento, é que são políticas para lidar com 360 milhões de formas de pensar diferente, que provavelmente não vai ser um impacto em 100%, mas que tem que ter o melhor impacto possível, né? Claro, no maior número de pessoas. E é o que torna muito complicado. Se apresenta números, tudo bem, mas são números, vamos avaliar porcentagens. Se apresenta porcentagens, tá, mas está comparando em relação a quê? E muita questão da capacidade das pessoas receberem esses números, receber essas informações, que em alguns momentos eles têm dificuldade de interpretar.
E aí, quando entra numa questão de interpretação de informações, é algo que gera bastante ansiedade, pelo menos assim, dentro do que eu estou presenciando nesse momento. Eu acho que tem uma questão também, assim, bem prática, né, de ordem mesmo de infraestrutura. Eu acho que essa parte da capacidade física, eu vejo muito como uma questão mesmo de como é que você se mantém realmente fisicamente, né? Quer dizer, porque no início a gente não tinha tantos serviços ainda já disponíveis, e uma coisa é quem tem realmente condições de poder pagar por esses serviços para chegarem até você, e as pessoas que não têm essa condição, né? Então, de onde que vem essa capacidade física? Consequentemente, como é que você alimenta também essa capacidade psicológica? Então, eu acho que falando de políticas públicas, né, existe uma necessidade também de você pensar em como que você consegue que as pessoas possam realmente tornar isso algo mais perene, né? Então, eu acho que a gente indo para a questão das comunidades, para a questão, né, enfim, das pessoas mais carentes, esse é o grande problema desde o início, né? Ela não consegue manter também a capacidade física dela de ficar realmente em casa, conforme o governo está mandando. Sim, eu fiquei um pouco em dúvida ao quanto essa discussão quando você fala do físico, então do meio, né, enfim, da estrutura ao redor, entraria mais na parte de oportunidade. Então, programas de assistência de renda durante a quarentena, para que a pessoa não tenha que sair para trabalhar, porque senão ela não vai ter nenhuma renda e não tem como ficar em casa. Então, acho que isso é você dar a oportunidade para que o comportamento seja possível. Mas eu fiquei com essa dúvida, né? Se isso entraria na capacidade física, quando a gente está falando de infraestrutura, ou nessa esfera de oportunidade. Mas aí acho que tem todo esse ponto, né? De que para a realidade do Brasil é algo super crucial para garantir que a quarentena seja respeitada. Então, você tem que garantir que as pessoas tenham a oportunidade de respeitá-la, porque senão não... Porque eu acho que são duas coisas. Você tem que ter, né, a oportunidade de poder respeitar, você precisa de dinheiro, mas mesmo com dinheiro você tem que ter a condição daquilo acontecer, né? Isso que eu estou falando. Eu acho que, assim, a questão dos deliveries que a gente tem, por exemplo, hoje de comida e de tantas outras coisas, foi um crescimento absurdo, mas, assim, há 2 meses atrás, a grande maioria não usava serviço de delivery da forma que usa hoje. Então, é isso que eu quero dizer. Como é que você faz com que a comida chegue na sua casa, né? Que o remédio chegue na sua casa, que o material de limpeza chegue na sua casa para que você tenha condição física. É isso que eu estou falando, né? Isso tudo entraria, então, na capacidade de ficar em casa, né? Eu acho. Eu penso dessa forma. Ou talvez, eu não sei. Acho que mais capacidade do que oportunidade. Eu acho que sim. Quando você pensa na confunde um pouco, né? Eu fiquei um pouco em dúvida o quanto capacidade não quer dizer algo interno ao indivíduo. E aí, capacidade física seria, se você está olhando um comportamento de prática de esportes, a pessoa tem a capacidade física para praticá-las. Ou algo, quando eles estão analisando ficar sem fumar, se tem, não sei, da nicotina, entendeu? Das respostas físicas do corpo interno. E aí, a oportunidade seriam esses fatores externos ao indivíduo. Então, nesse sentido de infraestrutura para garantir a permanência em casa, eu acho que entraria mais nessa outra esfera, mas eu não tenho certeza. De oportunidade, né? Se for para a categorização que eu tinha feito no começo, né, oportunidade tem mais a ver com contexto, capacidade mais com repertório, talvez, né, porque daí, né, você tem, né, o contexto é você ter o dinheiro para poder comprar. Então, assim, renda mínima te dá a oportunidade de ficar em casa. Acho que enfim, mas eu também fiquei confuso entre colocar em capacidade e oportunidade. Sim, eu pensei agora, né, que esse conceito de oportunidade faz mais sentido quando você está falando de uma coisa que talvez não seja tão mandatória do tipo que a gente está pensando agora, né? Porque quando você está mandando que alguém faça alguma coisa do tipo desse jeito, você não tem que dar uma oportunidade para que isso aconteça, né? Mas eu talvez consiga pensar em outros tipos de política em que você tem que dar a oportunidade para que a pessoa se comporte da forma que você quer que ela se comporte, né? E você vai ver, será que ela já tem essa oportunidade? Será que não tem? E você mudaria isso, né? A gente consegue, igual o César falou, a Carla também, tem gente que não tem essa oportunidade por questões de infraestrutura mesmo. Então, pensei que talvez... Mas isso se mistura com capacidade mesmo. Acho que eu acabei chegando no mesmo lugar que eu saí, mas... Enfim, deu um esclarecimento.
Talvez então a gente possa puxar a discussão para essa esfera de oportunidade, mas além desses aspectos físicos, tem também esses fatores externos sociais, né? Então aqui entra o que você vê que as outras pessoas estão fazendo e como isso altera o seu comportamento. E aqui teve bastante coisa discutida no tema de cooperação, então de que nós seríamos cooperadores condicionais, a gente coopera se vê que os outros estão cooperando. E acho que também esses traços culturais, então, não sei se vocês viram, mas alguns artigos comentaram um pouco sobre culturas que têm traços tight e loose, então culturas que são mais frouxas e outras que são mais estritas, e como isso impacta na aderência a esse tipo de regra né, de governamental, então que culturas talvez mais autoritárias, não autoritárias necessariamente, né? Porque Japão se enquadraria nisso, e entre outras, mas culturas em que se tem um grau de respeito maior às ordens do governo, que se adaptariam melhor a um momento de mudança comportamental como esse, e que culturas que têm traços mais frouxos, como Itália, Estados Unidos e Brasil, teriam mais dificuldade. E aí, quando falam disso, tipo, os traços mais frouxos promovem ambientes com mais liberdade individual e mais criatividade, e os outros com um pouco menos, né, e mais conformidade e menos originalidade, mas que em momentos como esse seria um desafio para esses países com traços culturais mais frouxos de como se adaptar e se isso mudaria. Eu acho essa discussão super interessante, se alguém já tiver tem um livro, acho que é Michelle Gelfand, que é o nome um livro que chama Rule Makers e Rule Breakers. É bem legal, né, que ela discute isso, de por que você tem, né, culturas, talvez, sei lá, normas sociais vão funcionar melhor numa cultura europeia do que norte-americana, porque o americano é mais individualista, vai ser menos sensível. Mas acho legal, e daí a gente pode começar, inclusive, a pensar já na parte vermelha da roda, de os tipos de intervenção que a gente está tendo e quanto isso está ajudando ou não, né, a produzir. Ou então mudar de comportamento, não sei, pensar agora na questão da máscara. Sim, eu acho que também associado a isso, daí aqui talvez entre o papel que a liderança tem em passar esse tipo de mensagem, né? Aí eu fiquei um pouco em dúvida se esse papel da liderança entraria em oportunidade ou motivação. Mas, talvez a oportunidade, porque é externa e é emotiva. E aí, ligado a... Como assim, César, de ligar ao vermelho? Não, eu digo de pensar... O vermelho, como eu vejo, são tipo... a função das intervenções para você produzir, né, a motivação, oportunidade ou capacidade. Né? Não sei, a gente vê o que tem sido feito em termos de persuasão, em termos de educação, em termos de coerção. Né, em termos de coerção, por exemplo, sei lá, agora a gente tem o rodízio de par e ímpar, né, em termos de... E daí, sabe, não sei, talvez analisar nesses termos, mas também não sei se vale a pena, se vai ficar cansativo ou mudar o comportamento para se analisar. Esse modo... Mas a gente não vai... mas a gente não vai falar nada sobre motivação, porque eu acho que a motivação que é, na verdade, o grande... sei lá, aonde a gente poderia ter investido um pouco mais, não sei, né? Eu acho que porque assim, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, com relação às máscaras, eu tenho visto uma quantidade assim realmente muito significativa de pessoas utilizando máscaras. E eu não acho que seja tão porque elas estão com medo da multa, porque, sei lá, eu acho que de alguma forma parece que ficou mais claro, as campanhas são mais têm sido mais fortes nesse sentido. Então, gera, não sei, né, uma motivação reflexiva, digamos assim. Mas o afastamento, né, a questão do distanciamento, a questão de você não frequentar as praias. Eu moro aqui no Rio, eu vejo, né, como é que foi aumentando assim diariamente a quantidade de pessoas nas praias nas últimas semanas antes das restrições voltarem a ser, né, porque a gente aqui no Rio tem alguns lugares que estão com lockdown e isso acabou que deu uma influenciada.
Então, eu fico pensando, por que as pessoas estão se sentindo motivadas a respeitarem o próximo, né, a serem solidárias? Aí eu acho que tem a ver com essa questão cultural que vocês abordaram, né? Sim, acho que também um ponto muito importante aqui na motivação tá ligado à percepção de risco. Então, o quanto a pessoa percebe, tipo, a probabilidade dela pegar ou a probabilidade de acontecer algo ruim com ela ou com alguém próximo, dado que ela pegou doente. Então, a percepção de que vai ser algo ruim ou vai ser só uma gripezinha. E um pouco porque isso funciona como moeda de troca entre o futuro e o presente. Então, se eu sinto medo e eu me imagino com medo de um futuro eu pegando essa doença, essa emoção serve um pouco como moeda de troca para eu antecipar como eu me sentiria, e isso é motivação para mudar o meu comportamento. Então, eu acho que essa relação, né, das parcelas da população que estão com medo ou não estão, entra bastante aqui. E eu acho, não sei, eu fico pensando se similar a essa racionalização que você mencionou em relação ao triângulo da corrupção, isso não está acontecendo também um pouco no sentido de todo mundo vai pegar mesmo, então eu vou meio achar subjustificativas que justifiquem o afrouxamento desse ficar em casa por argumentos que talvez sejam não tão racionais. É a própria questão coletiva, né? Tu pode, no momento em que tu pode se ver motivado a sair se tu vê várias pessoas fora. A própria ideia, a própria percepção. Eu moro em Porto Alegre, que tem pontos positivos quanto pontos negativos, que nós também, aqui nós temos partes de a Orla do Guaíba, lugares onde várias pessoas caminham, que durante um bom tempo tinha poucas pessoas, mas agora, dias de sol, final de semana, começam a lotar, começam a ter muitas pessoas. Aí vem aquela noção de que se está todo mundo na rua, por que eu não posso ir? Tá todo mundo correndo esse mesmo risco. Talvez essa percepção pode ser a percepção do risco se torna subjetiva nesse momento. Então se torna não, está todo mundo lá, por que eu não posso ser aquele que está de fora? Até mesmo dentro do comportamento, assim, diferenças comportamentais, tá todo mundo investindo, por que eu não vou investir nisso daqui? Tá todo mundo saindo e é um saco ficar em casa durante 2 meses, por que eu não vou sair só agora? Então, são tendências que realmente entra essa visão do coletivo e se modelar dentro das coisas que estão acontecendo. Olha, tem gente que está saindo. Em Porto Alegre, se eu não me engano, no final de semana passada, 50% estava em casa. Estava praticando o distanciamento social. Aqui, por enquanto, se estipulou algumas regras em relação à máscara, mas se fala, saia só se apenas é necessário, mas não existe nenhum controle, não existe nenhum lockdown realmente em relação a isso. Então, as pessoas veem outros saindo, então eles acabam saindo. E para o parque não tem problema. Eles racionalizam justamente essas questões de que não, sair só um pouco não vai fazer diferença, eu vou manter uma distância de todo mundo, eu nem vou tocar num poste, eu não vou tocar em ninguém, então eu posso usar, eles usam essas barganhas consigo mesmo para ter comportamentos que de uma certa forma não são saudáveis dado o atual momento, né? Alguém tem mais algum ponto de motivação? Eu acho que no início teve bastante a questão de reciprocidade também, né? Então, fique em casa pelos profissionais de saúde, enfim, pelo mundo inteiro. Teve essa campanha, fique em casa porque não pode, e acaba sendo um grande motivador também, né? De não só pensar incentivar a pessoa a não pensar no risco individual, mas que quando ela sai, ela coloca outros em risco. Ou então, também acho que teve bastante campanha falando nos grupos de risco com quem você se relaciona, né? De pensar em avós, etc. Então, eu vi bastante campanha de comunicação incentivando esse outro mecanismo, né? Não o medo, mas
a reciprocidade. E o que mais? Mas a questão da liderança, né, que eu estou pensando aqui, que você falou também, eu não sei, você falou que achava que ela influenciava na oportunidade, mas eu acho que uma outra questão é que quando a gente fala muito da questão do exemplo, né? Eu acho que a gente também teve uma outra, que é a prova social. Se você vê lá na televisão, né, os líderes, né, os representantes, né, saindo o tempo inteiro, não usando máscara, fazendo exatamente o inverso do que está mandando você fazer, por que você vai continuar fazendo? Então tem um pouco de efeito moral, eu acho, né? Com certeza. Eu acho que, na verdade, essa posição da liderança, acho que entra bastante em motivação e até um pouco para legitimar tipos de respostas e raciocínios que talvez não fazem tanto sentido, mas aí talvez as pessoas pensem, se tem bastante gente pensando, tipo, meio um caminho dado de argumentação, que acaba sendo até automático e não tão ponderado, e aí serve como uma motivação para sair de casa ou algo assim. Inclusive, saiu um estudo de uns professores, acho que do Departamento de Economia da GV, que eles comparavam os discursos do Bolsonaro ao longo do tempo com um decaimento no índice de distanciamento social. Foi bem interessante, fizeram um estudo econômico. É mesmo? Sim. Interessante. Acho que essa questão de polarização da posição que você adota nesse comportamento meio que impediu bastante uma resposta mais positiva do Brasil, né? Os países que tiveram respostas boas, Portugal, Nova Zelândia, teve um senso de identidade coletiva, pelo menos no que eu li, apontavam bastante a importância desse fator. E aqui, acho que o que mais teve foi uma rachadura entre opostos entre saúde e economia. Então... Mas Estados Unidos teve algo parecido também. Tem umas pesquisas que mostram, né, a adesão de liberais e conservadores, ou democratas e republicanos, não lembro, às medidas. E é estatisticamente significante, pelo menos, a diferença. Estatisticamente. Mas eu não entendi aonde que a liderança está representada aqui. Ela está no vermelho? Ela está, assim, que seria... Liderança é o quê? Uma intervenção? É mais como uma categoria... Eu confesso que eu não consigo entender onde que a liderança está representada nesse... Eu acho que, assim, a liderança ela não está dentro apenas de uma caixinha, né? Acho que ela tem um peso que pode impactar na motivação da pessoa e também que a liderança pode promover uma certa circunstância na sociedade que aí afeta a oportunidade da pessoa para sair. Então, dependendo da ação da liderança, isso pode fazer com que tenha um ambiente em que as pessoas estão saindo mais na rua, então a pessoa tem uma maior oportunidade para também sair. Ou a liderança pode se posicionar, enfim, mas essa função aqui de intervenção que está como incentivo, né? Eu acho que é essa, né? Incentivization, né? Que seria uma espécie de incentivo. Eu não sei, eu fico achando que o exemplo não pode ser uma espécie de incentivo, que não pode ser considerado a liderança. Eu tenderia a colocar mais como persuasão, eu acho. Bem parece que incentivo tem muito a ver com incentivo econômico, não é? Não sei, sei lá. Sim, acho que incentivo seria mais incentivo econômico, e aí tem esse modeling, que aí eles até detalham um pouquinho mais no artigo, de que seria imitar um exemplo. Então, talvez entre nisso, né, puramente esse efeito da liderança e também tem o impacto da própria liderança na persuasão. Talvez a gente possa migrar para vermelho agora. Ou coisa de máscaras. O que vocês acham? Na vermelho foi onde acho que eu mais vi algumas coisas que eu imaginei sendo sobrepostas. Então, o que é restrição, mas não é coerção? O que são restrições não coercivas? Sabe? E o que ele chama de environmental restructuring, ou, enfim, uma reestruturação do ambiente, porque tudo é uma reestruturação do ambiente, se você parar para pensar. Mas o que especificamente ele está chamando, né, de reestruturação do ambiente, isso não ficou muito claro para mim. Então,
também teve uma questão no artigo, ela pegou uma boa parte não, mas ela pegou uma parte ali para tentar explicar da melhor forma possível o conceito que ela estava querendo usar quando usava o termo enablement, que é a questão de ter... bem, enablement, para mim a tradução seria habilitar, tu está habilitando a pessoa a ter uma certa capacidade. Eu não sei até que ponto enablement não é educação. Um ponto que talvez de alguma forma pode se torna repetitivo no uso do conceito. E é uma coisa que eu vi no artigo, eles têm esse desejo, assim, explicar exatamente de onde veio cada palavra. Olha, isso daqui a gente tirou do dicionário. O dicionário de Oxford significa isso. Eu acho que justamente nessa busca de uma estruturação dentro de conceitos. Aí eu realmente não entendi da onde que vem essa metodologia bem rígida para a definição dos conceitos. Mas era mais isso. Mas eu não sei, é que quando a gente fala sobre isso e a gente fala sobre essas intervenções, não sei se é algo que o tempo é um fator que tem que ser considerado. O tempo para aplicação e o tempo realmente para aquisição desse comportamento. Especialmente na atual situação em que tudo se transformou em 2 meses. Mas eu vejo que tem muito o modeling, justamente nessa ideia do uso de máscaras, como também o fato do isolamento social é justamente tu vê outras pessoas usando, tu vê as pessoas usando na rua e tu se torna talvez fica mais confortável em agir, porque é justamente a ideia de tu não quer ser o excluído, tu não quer estar fora do comportamento que está sendo apresentado. No momento que tu vai na rua e tu é a única pessoa sem máscara, as pessoas falam, daí tem alguma coisa. Mas o contrário também é válido. Tu é o único de máscara e ninguém está de máscara, também existe isso. Simplesmente pelo fato de que é a cópia do comportamento com base no que a tua comunidade, que a sociedade, de uma certa forma, está agindo. E, bem, é a estratégia que eu acredito que é o que mais funciona. Quanto mais pessoas enxergam usando máscara, mais isso acaba se retroalimentando. Eu acho que é muito importante essa pressão social, né? Que estava falando agora o Leonardo, é como às vezes que isso seria e isso está mudando muito rapidamente, né? A vezes o comportamento com a saúde não é tanto para você proteger a sua saúde, sino pelo medo de ser rejeitado pelos outros, né? Eu como, posso um exemplo muito claro, eu como ex-fumante, como mudou a percepção dos fumadores quando a gente começou a fumar, era uma coisa bem vista e tal, né? Depois, às vezes, você até... Quem influi mais em deixar de fumar? Que você está se prejudicando a si mesmo ou que você já vê que já não é mais legal fumar, que as pessoas ficam incomodadas, que as pessoas... Já não é mais um benefício social, né? E então aqui com os comportamentos de saúde, o que talvez estou aqui observando, talvez aqui no barrio aí claro, suponho que muda muito em função, mas aqui no barrio de Jardins eu vejo que as pessoas estão seguindo bastante as regras de saúde, a diferença do que acontece na periferia, né? E provavelmente elas não acreditam tanto, né? Porque muitas dessas pessoas que estão aí seguindo as normas, talvez eles não são mais céticos, né? Mas eu acho que eles estão seguindo as normas porque não querem ser acusados, não querem ser criticados de que estão fazendo um prejuízo para a sociedade, né? Então eles vão com cuidado. Eu acho que essa pressão social é importante e talvez está sendo efetiva, né? Pessoal que não falou ainda, querem acrescentar alguma coisa? Ok, acho que são não. E políticas do tipo, as restrições de mobilidade, né, com rodízio, fechamento de vias.
Entraria em qual classificação vocês acham de que oportunidade? É meio raciocínio oposto, você tira a oportunidade diminui a oportunidade de sair de casa? Eu não sei, eu pensei em classificar eles direto no vermelho como restrição, assim. As políticas têm que passar pelo verde também. Eu estava pensando que o verde era mais uma coisa do comportamento-alvo que a gente ia. Eu acho que as políticas, elas acabam afetando um ou vários desses elementos. Então, tipo, elas são algo do cinzinho. A Melissa mandou aqui que são restrições. Mas acho que estão relacionados, né? De certa forma, você tem os da esfera cinza que fazem alguma da esfera vermelha para afetar alguma dessas da esfera verde para mudar o comportamento. Eu acho que é tirar a oportunidade mesmo da pessoa sair de casa. Eu pensaria em encaixar com restrição no vermelho também. Ou talvez, eu não sei se o incentivo a gente está pensando em só numa coisa de, sei lá, um incentivo positivo, ou porque, sei lá, uma multa é você manipular incentivo ou não? Se a pessoa, tipo assim, ela teoricamente pode sair, ela vai ser multada. Então, mas eu também pensaria primeiramente como restrição, mas eu fiquei em dúvida também depois disso. Mas tem a ver com... Acho que coerção, talvez. Também, talvez. Então eu ficaria em dúvida, coerção, restrição, incentivo. Eu acho que talvez a multa entre em incentivo, coerção talvez lockdown, não sei. E, por exemplo, esses auxílios financeiros, aí acho que seria o enablement. E também eu fico imaginando até o environmental, a reestruturação ambiental. A questão, não, tem lugares que tu não pode. Existe realmente uma reestruturação de que alguns lugares... Mas eu acho que faltou a parte da educação, né? Tipo, da comunicação, né? Eu acho que eu ainda continuo achando lamentável realmente isso. Eu acho que a sociedade assim está sendo muito mal instruída, muito mal informada, né? Não instruída, muito mal informada, na verdade, sobre a realidade mesmo de tudo que está acontecendo. E qual é... Eu hoje li uma chamada de uma família que eles não acreditaram que, né, existia possibilidade de contaminação com, enfim, um cadáver. Aí, né, enfim, se expuseram ao caixão aberto, a família inteira se contaminou, né? Quer dizer, então, além da perda, né, mais 5 pessoas da família se contaminaram porque resolveram, né, fazer uma despedida do... É impressionante que, assim, se isso fosse, sei lá, eu acho no início da pandemia, tudo bem, né? Mas hoje, eu acho que isso já deveria ser algo que a gente deveria ter aprendido. Então, por que isso não acontece? Então, eu acho que é a questão da educação, do treinamento, que acaba que... Eu diria que é multifatorial, na verdade, que eu acho que tem pessoas que são bem educadas e ainda assim... enfim, não sei. Mas eu realmente acho que também falta, né? A questão da educação, acho que a própria sociedade civil está fazendo, às vezes, mais coisa que o próprio governo, né? Então, sei lá, eu tenho acompanhado muitas lives do Átila, dele falando sobre a questão da Covid. Estou vendo muito, assim, não sei, iniciativas pequenas e meio que espontâneas da sociedade para fazer frente à maneira como o governo está dificultando a chegada da informação e da educação efetiva. Eu acho que a imprensa tem ajudado bastante também. Mas eu não sei também o que eu pensaria para melhorar essas iniciativas de educação. Alguém tem alguma ideia, proposta? A questão, quando a gente fala em educação, existe a questão da mensagem a ser enviada e também a questão dos outros receberem essa mensagem. Nós podemos fazer um material mais completo sobre tudo que é preciso saber sobre o Covid-19, mas se não depender das mídias que forem utilizadas, talvez não pode usar como técnica, mas as mídias utilizadas, ou até mesmo a preparação das pessoas para receber esse tipo de informação pode tornar prejudicial, não necessariamente prejudicial, mas não vai ser efetiva, justamente porque, bem, pode ter entrevistas, tem as lives do Átila,
podem haver várias estratégias, mas realmente identificar qual é a melhor estratégia. Eu não sei se varia de comunidade para comunidade, grupo para grupo, mas quais são as que geram maior impacto. Assim, nós podemos botar o Átila com as lives dele de 1h30 falando sobre a situação, mas eu não sei se seria mais rápido e mais prático colocar como qual o termo que foi existe agora, uma digital influencer ensinando a fazer uma máscara e falando sobre as coisas que geram um impacto maior. O ensino, o foco, a estratégia vai ser diferente, mas ele vai realmente trabalhar dentro do... Não, nesse sentido, eu acho que eu concordo, do tipo, sei lá, você tem um influenciador dando um modelo do que ser feito, pode, né, de repente, controlar mais o comportamento do que a instrução em si. Sim. Talvez por isso você tenha que pensar multifatorialmente. Então. Acho que nesse aspecto tem um trade-off, né, então, entre o nível de complexidade que você entra e a simplicidade e meio deixar a informação mais digestiva para garantir que ela seja lida e compreendida. Então, às vezes até no sentido de atrair a atenção das pessoas, né, você pode optar por passar menos informação para garantir que ela leia aquele trechinho ou que ela veja aquele vídeo curto, sem entrar tanto no detalhe. E aí acho que tem um ponto também de que a gente fala no comportamento ficar em casa, mas quando na verdade não é um comportamento, né? São vários comportamentos divididos em diferentes níveis de complexidade. Então, beleza, você fica em casa, mas você vai precisar fazer compras. E para você fazer compras, você tem que tomar o cuidado X, Y e Z. E para você ficar em casa, você tem que adaptar a sua rotina de forma tal. E, enfim, então às vezes tratar só como um grande comportamento e só eu estava até lendo um texto hoje sobre isso, de que depois de um certo tempo falava sobre na situação nos Estados Unidos, né? Era uma crítica das campanhas só permanecerem no fique em casa e que as pessoas já foram bombardeadas com a mensagem do fique em casa, mas que talvez se você refrasear e reemoldurar para ações que estejam contidas nesse universo do fique em casa, seja mais interessante, porque senão as pessoas olham aquilo e talvez já estejam com alguma reticência e falam, não... ou pode, né, gerar um efeito de você levar para um lado e ficar super paranoico, a autora falava, ou no outro você pode só falar, vou ter que ficar em casa todo o tempo, então entre, sei lá, sair sozinho para ir no mercado e chamar os meus amigos para virem aqui em casa não vai ter diferença, então eu vou fazer o que me traz mais prazer. E um pouco de não falar tanto sobre as diferentes variações de risco entre diferentes comportamentos associados e de só concentrar na mensagem única. Mas aí eu fiquei pensando também, às vezes, quando você abre muito, aí você dá muita margem para questionamento e aí fica meio esse... Então, apesar de parecer simples, né, todos precisam estar informados e educados para tomar sua decisão, é algo bem complexo de você pensar numa forma assim social. Sim, aí entra justamente a ideia de que se existe a questão de políticas, eu acho que entra realmente a situação em que nós entramos. Eu não sei se entrar em regulações, porque sim, é possível aplicar multas. Nós podemos simplesmente começar a avaliar qual é o valor dessa multa, quais são, porque, por exemplo, dependendo, eu não vejo problema em pagar essa multa se eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar e eu sei que se eu trabalhar eu tenho condição de pagar essa multa. Alguns critérios que precisam ser avaliados dentro disso. Eu acredito que aí realmente aí fica o trabalho dentro da linha cinza, que é comunicação e marketing, que realmente tem uma informação, tem uma orientação e conseguir tornar ela da forma mais acessível possível. Pois existe muito uma questão de que, bem, nós podemos escrever um artigo de 20 páginas sobre tudo que, se tu ler esse daqui, tu não vai pegar. Tu lê isso, tu não vai pegar. Mas tem 20 páginas. Então, não se sabe que se vai ter o interesse, as pessoas vai ser realmente uma estratégia efetiva. Mesmo tendo toda a informação que é necessária, mas a estratégia para passar essa informação seja melhor. Às vezes é por isso que eu acho muito engraçado. É uma experiência que eu falo com meus pacientes. Eu falo para eles, olha, tem um psicólogo, ele é bem nerd, tá? E antes de
dele ser lá o bam, falando de coronavírus e tal, eu já vi vídeo dele no YouTube falando como é que seria se os X-Men realmente existissem, como é que funcionaria a genética de um mutante. Porque ele já tem ele tem até certo ponto a capacidade de conseguir falar, ele já tem por si só um grupo bem estruturado de pessoas que escutam ele. E provavelmente muitas pessoas que escutaram ele não foi devido porque está falando simplesmente do coronavírus, é porque é ele falando sobre o coronavírus. E ele já tem uma didática que isso facilita bastante. Então, eu acredito que bem, de quebra ele já tem doutorado sobre o assunto, então isso tudo só foram coisas que foram se agregando, mas ele conseguiu juntar um background teórico que permite ele a falar essas coisas. Então ele é um exemplo que pelo menos é um caso positivo nessa questão de ser capaz de passar algumas informações, mas mesmo assim é 1 hora de live dele. Então conseguir tornar a informação mais acessível possível, eu acredito que é a forma mais rápida do que se a gente pensar em legislação, guidelines, medidas fiscais para conseguir realmente gerar algum tipo de impacto positivo. Aí seria em comunidades em qualquer nível. Hoje eu participei de uma live, né, como eu falei antes aqui, e que foi muito discutido a questão dos nudges, né? E aí tinha um pessoal lá do Ceará e eles falaram lá de uma campanha, né, de vários, enfim, vários nudges que estão sendo criados pela Secretaria de Saúde. E eu achei muito maneiro, porque eles assim adotaram uma linguagem bem e situações bem cotidianas. Então, tem um que eu vou ler que eu achei assim, o mais engraçado, mas que é muito maneiro, que é tipo assim, indo e voltando para casa da namorada, o TI não tem cama de casal. Então, para a pessoa dar uma sacada, né? Quer dizer, você está achando que você é esperto, né? Tá indo lá, né? Tirar uma... Mas na UTI não tem cama de casal. Então, é só um exemplo. Ele fala do churrasco, ele fala da ida da casa de praia, enfim, várias situações, fala do mercado. Então, eu achei muito maneiro, porque é uma coisa que vai retratando, né, coisas que você está vivendo no seu dia a dia, coisas que você, de certa forma, está começando a relaxar, porque exatamente, sei lá, está entrando lá o tal do viés da fadiga ou esqueci o nome também que o César abordou, da esquiva, né? E outras coisas mais. E a gente tem que começar a incentivar as pessoas. Então, eu acho que essas campanhas elas têm que ser mais dinâmicas, né? Não é só o guideline, como é que você lava a mão, como é que você tira o sapato, como é que você... Não, é uma coisa mais como é que você se sente motivado para continuar suportando, né, essa continuidade, uma coisa que não acaba, né? Mas eu acho que é justamente... Desculpas, acho que deu uma cortadinha. Tá. Não, mas acho que é justamente isso. E também o como você pode usar um mesmo tipo de intervenção, né? Que seria uma ação de comunicação para propósitos diferentes. Uma está meio nessa esfera de capacidade, a outra está nessa esfera de motivação. Acho que só com a fala do Leonardo eu lembrei de 2 pontos. Primeiro, no sentido de informação, tem um desafio muito grande que é um cenário de incerteza. Então, a informação é muito dinâmica, muda a todo tempo e ninguém sabe de verdade. Então, isso complexifica ainda mais, porque a pessoa não é você ler um manual de 20 páginas e pronto, mas é você ler um manual de 20 páginas todo dia, praticamente, né, para estar atualizado. E aí, um segundo ponto também é essa questão das multas, que tem um potencial imenso de backfire, de ter o efeito oposto, caso você precifique de forma errada ou até pelo simples fato de precificar. Então, você tira de uma esfera moral, né, que tem um componente social envolvido e passa para uma esfera de transação monetária. E aí, isso pode incentivar as pessoas a passarem a perceber a multa como uma forma de compensar uma transgressão. Então, incentivar o raciocínio, tudo bem, eu prefiro sair e pagar tanto, se você não associar medidas desse tipo que são mais coercitivas com algo de motivação, de educação, puxando para esse outro lado da importância, né, de fazer uma medida. Então, uma multa aí, só puramente o efeito da multa tem grande potencial de dar errado. E também eu acho que comentar isso que você falou dela poder backfire, assim, né, que você acaba fazendo com que as pessoas que precisam, por algum motivo, sair, recorram ao tipo transporte público ou
Uber, e isso até piora o quanto de distanciamento social essa pessoa está fazendo, né? Então é uma coisa que pode ter consequências justamente opostas às que eles pretendem. E eu não sei se isso é uma coisa que veio em todo o país, mas era uma percepção que tinha aí, aqui em Porto Alegre em alguns momentos, especialmente porque os primeiros casos, de uma certa forma também, a região onde foi maior impactada foi justamente os bairros de maior poder financeiro. Então veio a ideia de que não, é uma doença de rico. É só rico, porque eu não vou para a Itália, eu não vou pegar isso. Então, se partiu justamente dessa ideia de que a ideia de que o que levou cada vez menos, assim, não talvez não intervenções, mas uma percepção também dos bairros mais óbvios, justamente aquela ideia de que não vai chegar aqui porque nós não nos relacionamos com essas pessoas. O que na realidade não. A única coisa que aconteceu foi que demorou mais para chegar. E aí, no caso, o processo de contaminação para chegar lá é um processo diferente. Então, chega nesse momento em que é uma percepção que tem que ser mudada. É realmente uma forma de perceber que não depende de uma condição financeira. Tu tem esse risco independente disso. Todo mundo tem a possibilidade de contrair, especialmente agora que está no nível comunitário. Bom, gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Lembrou de alguma coisa? Ok. Não? Tá, então acho que a gente pode ir encerrando. Obrigada a todo mundo que veio. Foi nosso primeiro teste aí do encontro do grupo virtual. Acho que foi legal poder reunir pessoas que não estão fisicamente em São Paulo, né? Então, o lado bom de fazermos o encontro dessa forma. E a ideia é que talvez a gente possa seguir fazendo aquele planejamento de uma vez por mês. Então, em junho, faremos um novo encontro. Alguém tem sugestões do próximo tema a ser discutido? Não? A gente pode falar no grupo também, mas o tema que era para ser da última vez era Bushes versus Nudges, e aí a gente acabou substituindo por esse. Então, talvez a gente possa fazer esse, que acho que a gente já está uns 3 encontros falando para fazer esse tema e não faz. Eu acho que se a gente for fazer sobre isso, Flora, a gente podia tentar falar com o Alejandro. Porque já que a gente vai fazer o Alejandro, eu fizemos de verão, ano passado, e daí uns professores têm um artigo bem legal na Behavior Public Policy, que é uma revista de referência, e ele é bem simpático, ele tem uma formação, né, bastante da filosofia, e daí ele discute um pouco essa questão dos boosts e dos nudges para a questão educativa e consequências éticas, né, umas coisas assim. Eu acho que seria interessante. Se ele topar também, não sei se... É o quê? Nudge? Eu sei o que é nudge, mas o que é o primeiro? Boost. Eu vou colocar no chat. Mas é um outro... Ops, sem querer eu... Calma aí, respondi não. Isso eu não conheço. É um outro tipo de intervenção que é proposta a partir desse campo de ciências comportamentais, economia comportamental, mas ela parte de talvez uma outra base teórica do programa. Então, enquanto os nudges eles surgem do programa de heurísticas e vieses, né, principalmente com as pesquisas do Kahneman e do Tversky, o Bush ele é mais baseado nos estudos do Simon e do Gigerenzer. Então, teria uma outra premissa por trás. E é um conceito novo, acho que vai ser bom até esse encontro para a gente discutir e entender um pouquinho melhor do que se trata, mas pelo que eu entendi, o Bush seria uma intervenção que ensina a pessoa a como agir em determinada situação. Então, ela meio que ensina regras de bolso para capacitar a pessoa a tomar aquele tipo de decisão. Então, enquanto o nudge, o pressuposto seria alterar o ambiente para direcionar uma determinada escolha, né? Alterar a arquitetura de escolha, algo externo, o Bush seria fazer alguma intervenção no ambiente
que gere um gatilho na pessoa para que aí ela passe, tipo, mude sua decisão. Bacana. Acho que até se o Alejandro topar, ele poderia fazer uma parte mais expositiva, né? E aí depois a gente discute em cima. Teria a questão da língua só, né? Provavelmente seria inglês, né? Mas se todo mundo topar. Bom, ok. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp. Quem não estiver e quiser entrar, pode me mandar uma mensagem, eu adiciono. E se alguém aqui não tiver em nenhuma rede de contato, a gente tem, além do grupo, também uma página no Face, onde eu posto quando tem algum evento. Ela tá meio parada, mas serve para esse fim de comunicação. E, Thiago, você queria falar alguma coisa? Eu ia falar só do inglês, que qualquer coisa a gente pode ir ajudando também, sei lá, fazendo umas traduções depois. Sim, e também como dá para gravar, aí talvez depois dê para legendar, só não tem recursos de tradução simultânea, que aí não... Mas sempre dá pra gente ir comentando, né, do que foi falado. A gente pode ir comentando no chat, e daí se alguém quiser fazer uma pergunta, sim. Se não quiser falar inglês, daí um de nós tenta fazer para a pessoa. Pode ser uma... Perfeito. Tá bom, então, gente. Muito obrigada novamente por terem vindo. E boa quarentena aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, até mais. Obrigada, hein? Tchau.